Glória a Deus, amém? Graças a paz, amém? Glória a Deus. Eu vou me apresentar rapidinho, para quem não me conhece ainda, sou o pastor Alisson. Caminho ali com o pastor Marcos Paulo, na Nova Aliança El Shaddai. Sou casado com a pastora Andressa. Ela não pôde vir, está debruçada ali na dissertação dela lá. Tem um prazo final aí, mas ela está orando lá por nós. E eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre um tema que desde cedo eu tenho vivido e que todos nós não podemos escapar de viver, que é sobre liderança. Quem aqui é líder? Eu vou perguntar de novo, quem aqui é líder? Certo. Primeira coisa que eu gostaria de desmistificar essa noite, essa tarde, olha para quem está do seu lado e fala assim, mesmo você não querendo, você é líder. Agora vira para o outro lado e fala de novo, mesmo você não querendo, você é líder. Ok? Olha para mim aqui agora. Olha para mim. Vamos aqui. Todos nós fomos criados por Deus para liderar em algum ambiente. Às vezes nós vamos liderar no trabalho, às vezes nós vamos liderar na escola, às vezes nós vamos liderar na igreja. Ou se em nenhum desses lugares nós liderarmos, um lugar nós precisamos liderar, é a nossa casa. Então se você acha que liderança, o tema liderança não lhe envolve, você está enganado. Todos nós precisamos ser líderes. Hoje eu sou formado, trabalho, além de ser pastor de crianças, de adolescentes, de ajudar em outros ministérios, eu também lidero uma rede de mais de 100 pessoas no meu trabalho, direto e indiretamente. E aquilo que eu vou conversar com você essa tarde, pautado na Bíblia, vale tanto para cá, para dentro da igreja, quanto para qualquer outro lugar. Na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho ou em qualquer outro ambiente. Amém? Para você que toma nota, eu não vou ler o texto que nós vamos ler, mas ele está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Eu não vou ler porque são 2 capítulos inteiros. Mas eu queria fazer um resumo aqui para vocês. Quem aqui conhece a história de Davi, quando ele decidiu matar Urias? Quem conhece? Ótimo. Para os que não conhecem, vou fazer um resumo. Davi, rei, no palácio, e o seu país em guerra. E ele decide não ir para a guerra e ficar no palácio. Quando ele no palácio, a Bíblia vai falar que pela madrugada, ela não especifica se no início da madrugada ou no final, Davi vai para o terraço e olha uma mulher tomando banho. Vocês lembram o nome da mulher? Quem lembra? Muito bem, Batseba. E lá ele deseja aquela mulher e ele manda buscarem a mulher, ele deita com a mulher e a mulher ficou grávida. Mas a mulher era casada com Urias, um soldado que estava no campo de batalha. A mulher manda um recado para Davi falando assim, olha, avisem o rei que eu tenho um menino. Eu estou grávida do rei. E aí Davi, agoniado, manda um recado para Joabe, seu general, fala assim, manda Urias para cá, eu quero conversar com ele. Davi estava atordoado, ele se deu conta que tinha feito besteira. Mas naquele momento que Urias chegou, Davi falou assim, e aí, me fala como é que está lá na guerra, como é que estão as coisas. E Urias falou, e aí Davi falou assim, vai para casa agora, descansa, deita com a tua esposa, fica lá. Só que ele não contava com uma coisa, Urias tinha um coração abençoado por Deus. Urias, ele decidiu não ir para casa. Ele ficou na porta do palácio do rei. Porque ele falou, como que eu vou para casa dormir, descansar, se os meus companheiros estão em guerra morrendo? Que hipócrita serei eu. E aí aquela notícia chega até Davi, Davi volta, chama ele para conversar. E no desespero, o que Davi tinha planejado? Eu vou mandar esse homem dormir com a mulher dele e qualquer coisa o filho é dele. E tudo vai ficar em off. Mas o homem não foi dormir com a esposa. E aí Davi manda um recado para Joabe pedindo para colocar Urias na primeira linha de batalha. E o que acontece com quem está na primeira linha de batalha? Morreu. Urias morreu.
Davi achou que tinha resolvido um problema, até o dia que chega o profeta Natan, conta uma historinha que está lá no capítulo 12, falando assim: olha, rei, tinha um homem, ele tinha uma cabritinha, e tinha um outro que era rico, e tinha vários, mas o rico decidiu comer justamente o que só tinha uma. E Davi fica furioso: quem é esse? Vamos matar ele. E aí Natan fala assim: é você. Bora matar? E aí Davi muda a história. Não, calma aí, não foi bem assim que eu disse. Mas enfim, no contexto, Davi se arrepende, o profeta dá uma ordem falando para ele: olha, esse bebê vai nascer, mas ele vai ser ferido, ele vai ficar doente, ele não vai prosperar. E Davi se transforma, começa a jejuar, orar e jejuar e orar por dias, até a hora que o bebê morre. E aí Davi toma um banho, troca de roupa e vida que segue. E daqui a um tempo Davi deita de novo com Batseba, agora sua esposa, e tem um filho, Salomão. Deu para entender quem não conhecia a história? Amém, mas vocês leiam os 2 capítulos da Bíblia depois. Mas o que eu queria falar com você? Eu queria compartilhar com você 6 aprendizados sobre liderança. Independente se você é líder na igreja ou não, igual eu comecei já falando, nós somos líderes independente do local. Nessa história de Davi, o primeiro aprendizado que eu tenho aqui sobre liderança é: assuma seu papel. Davi, ele era um rei, e na época que Davi era rei, o papel do rei era estar junto com seu exército. Mas onde Davi estava? No palácio, descansando, tranquilo, no terraço, maquinando o mal. Muitas vezes eu e você temos discípulos e ovelhas que estão precisando que nós assumamos o nosso papel como líder e discipulador. De ir lá, ouvir, exortar, corrigir, fazer coisas de liderança. Mas muitas vezes essa ovelha está se perdendo porque nós não estamos assumindo o nosso papel. Dessa mesma forma é na sua faculdade, na sua escola ou dentro da sua casa. Se você não assume o papel de liderança dentro daquele lugar, algo trágico pode acontecer. E eu queria que você me entendesse algo. Davi tinha unção sobre a vida dele? Sim ou não? A palavra do Senhor fala lá em 1 Samuel que Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo rei. Davi tinha unção? Tinha, sim ou não? Davi estava cumprindo o propósito dele naquele momento? Não. Qual era o propósito do rei naquele momento? Estar com o exército. Sabe o que gerou? Bastardia. Unção sem propósito não gera frutos que glorificam o Senhor. Nós podemos buscar o Senhor por madrugadas, noites, dias e mais dias, mas se a gente não cumpre o nosso propósito e nossa vocação em Deus, de liderar, de conduzir pessoas, o nosso fruto pode ser um bastardo. Misericórdia? Nós precisamos assumir o nosso papel. Muitos de nós, e aí eu falo como a nossa sociedade, a gente vive a nossa vida naquele velho louvor que a gente conhece, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente vai vivendo a nossa vida: não, eu não vou assumir liderança no colégio, eu não vou assumir liderança na igreja, eu não vou assumir liderança em casa, eu não vou assumir liderança em lugar nenhum. Meu avô diria que só tem 2 figuras: ou você é o burro ou você é a carroça. Ou você puxa e as pessoas vão na sua direção, ou você senta na carroça e você vai para onde estão lhe puxando. É mais ou menos isso. Se nós não desenvolvemos a característica de liderança dentro de nós, nós não estamos puxando as pessoas, nós estamos sendo puxados. E muitas vezes nós somos puxados para um lugar que nós não queremos ir. Pastor Joane já me conhece há um bom tempo, já fui discípulo dele, da época da tribo. Não vou entregar a nossa idade não, mas a cara aqui é de novo, mas não sou tão novo não. Mas muita gente que caminhou comigo na época da tribo do pastor Joane, a gente olha hoje, a gente não vê. Sabe por quê? Porque foram pessoas que fugiram de ser líderes,
e começaram a ser puxados na carroça. Fale para quem está do seu lado, você ou é puxado ou puxa. Assuma seu lugar. Amém? Primeira lição, assuma seu lugar, assuma seu papel, sua responsabilidade. Segunda lição, quando Urias voltou para o convívio de Davi, Davi tentou arquitetar algo contra Urias. Vai lá, Urias, deita com tua esposa. Só que Urias, o coração de Urias era muito nobre. Ele falou assim, eu não posso. Por quê? Porque tem gente morrendo e eu não posso estar no conforto. Então a segunda questão é, valorize seus valentes. Quem são os seus valentes? As pessoas que estão junto com você. Será se você tem valorizado quem está junto com você, na dificuldade e na bonança? Será se você tem olhado para a sua célula, e ao invés de olhar para a sua célula e só encontrar dificuldade nela, ponto negativo nas pessoas que caminham com você, será se você tem conseguido encontrar coisas boas nessas pessoas? Eu costumo falar que o papel de um líder de célula é ser um grande caçador de talentos. É a gente olhar para as pessoas e procurar nelas o que elas mesmas não encontram. Esses dias, eu tenho sempre o hábito de olhar para os meus liderados e sempre encontrar algum talento escondido. Essa bem daqui, que está bem aqui, ó, foi achada. E vários outros, mas um dia tinha um menino na minha célula, que eu olhava para ele e eu não conseguia encontrar talento. Eu falava, não, está errado, todo mundo tem algo, está errado. E mês passando, e nada, e eu está errado. E aí um dia eu orando na minha célula e começou o louvor. E aí os homens vão saber, louvor em célula de homem é uma bênção. É uma mistura de besouro com voz de taquara rachada. É aquele louvor abençoado, só a presença de Deus mesmo. Porque tom, ritmo, não vai. Mas no meio ali a gente adorando e meu ouvido detectou um negocinho. Uma voz afinadinha cantando lá ao fundo. Aí eu, não lembro de ter um discípulo que canta afinado assim, não. Aí eu, deve ser os anjos. E continuei aqui adorando o Senhor. E aquela voz, aí me surpreendeu, porque a voz ela não estava só cantando básico. Ela começou a fazer alternância, mudava, subia, e eu, olha, o anjo está junto mesmo. Mas eu não resisti, eu abri o olho, e na hora que eu olhei, sabe quem era que estava cantando daquele jeito? O abençoado, que não abria a boca para cantar em lugar nenhum, mas naquele dia, ele abriu. E aí eu falei assim, Senhor, obrigado, porque agora eu encontrei o talento. O líder ele tem que ser desse jeito, você tem que olhar para quem está ao seu redor e o tempo todo ficar procurando. Cadê? Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que todo talento que não é aproveitado é como pérola aos porcos. Se nós, dentro da igreja, não aproveitarmos, vai vir um monte de porco e vai aproveitar a pérola. Misericórdia? Então nós precisamos valorizar os valentes que estão ao nosso redor. Olhar para as pessoas, procurar características diferentes. Meu irmão, eu tenho um chamado pastoral há muito tempo, mas eu já fiz muita coisa na igreja. Eu já fiz professor de ministério infantil, eu já dancei, acredite se quiser. Já dancei, Joane está aqui de prova, ele dançava junto. Já comandei teatro, já comandei evangelismo, já comecei trabalho com crianças em outra cidade, já ministrei curso, já fiz tudo, toco no louvor, faço tudo. Mas no meu coração eu tenho uma convicção, meu ministério é pastoreio. E meu ministério é encontrar outras pessoas. Mas eu tenho plena convicção que não é porque eu sou pastor que todo mundo vai ser pastor. E aqui é uma lição. Às vezes nós achamos que a pessoa que caminha com a gente vai ser igualzinha a gente. Não, eu sou líder de louvor, ele tem que ser do louvor também. Se não for do louvor, arrume outro líder para você. Não. Na minha liderança, eu tenho gente que está no ministério da mídia, eu tenho gente que está no ministério infantil, eu tenho gente que está no ministério de intercessão. Eu tenho um adolescente que serve na Quinta de Milagres, na intercessão. Algo que foge do habitual. Mas por quê? Porque o talento não está ligado ao pastoreio, o talento está ligado à ovelha.
O pastor se adequa ao talento que a ovelha tem para desenvolver ele. Então, fale para quem está do seu lado, ei, valorize seus valentes. Vamos correr aqui agora. Terceiro ponto, o profeta Natan chegou em Davi, e o que Natan fez com Davi? Corrigiu. Terceiro ponto importante numa lição de liderança, ouça a repreensão. A maioria das pessoas, olhe para quem está do seu lado, para o lado direito, olhe para quem está do lado esquerdo. Essa pessoa que você acabou de olhar, ela tem um potencial enorme. Sabe o que pode lhe boicotear? Olha aqui. Sabe qual é o maior boicote da sua vida? É você levar uma repreensão para o seu coração e não para a sua conduta. Toda repreensão ela tem que ser levada para a conduta e não para o coração. Meus irmãos, já teve dias, olha aqui, de eu terminar de pregar lá no El Shaddai, e eu descer. Na hora que eu descer, o pastor Marcos Paulo chega no meu ombro e fala assim, olha, isso aqui que você falou, você poderia ter falado dessa outra forma. Meu Deus. Olha o Johnny aqui, ó, ele está escondidinho, mas está aqui. Rapaz, a galera não perdoa, né? Nem o pregador. Muito bem. Ó, primeira tribo, primeira reunião. Glória a Deus. Agora volta para cá. Sai, distração. Volta para cá. Ouça a repreensão. Gente, a maioria das pessoas, se você olhar amigos que conviveram com você, que saíram da igreja, eles saíram porque eles levaram a repreensão para o coração e não para a conduta. Davi, ele poderia ter levado a repreensão de Natan para o coração dele e ter se revoltado. Como assim? Eu já fiz tanta coisa para Deus, um erro e Deus já chega e joga na minha cara. Ou ele poderia ter se justificado. Ah, não, mas a mulher também concordou, a culpa não é só minha. Mas naquela hora, Davi, ele não levou a repreensão para o coração, ele levou para a conduta. Foi isso que eu fiz de errado, pois é isso que eu tenho que mudar. Então, se você é liderado, entenda algo hoje. A repreensão do seu líder não é para lhe expor. Não é para cortar as suas asas. Não é para podar o seu voo. Pelo contrário, é para lhe livrar de uma queda ali na frente. Às vezes você acha que está preparado para voar alto e ainda não está. Às vezes você acha que está preparado para caminhar 1 quilômetro sozinho, mas só está preparado para 800 metros. Então, entenda que a repreensão é algo que vem de Deus. Amém? Quarta lição sobre liderança. Reconheça suas fraquezas, gente. Eu sou falho. Quem convive comigo sabe meus erros tudinho. Está bem ali a Duda Saraiva. Saraiva caminha comigo há um tempo. Sabe meus erros, sabe minhas qualidades. A Lara estava aqui, o Frank está por aqui, a Lara está aqui. Sabe meus defeitos, sabe minhas qualidades. Não tem como eu querer ser alguém perfeito. Nós precisamos reconhecer nossa fraqueza. Davi, ele reconheceu que ele era falho. Quando Natan repreendeu ele, a única coisa que Davi fez foi, botou uma roupa de luto e começou a se arrepender. Senhor, me perdoa. Então reconheça suas fraquezas, reconheça suas limitações. E vá aprender. Pastora Vanderlene falou isso aqui. Olha, você precisa aprender. É técnica vocal, é técnica musical. Precisa aprender, gente. Até hoje eu estudo liderança. Até hoje eu estudo pastoreio. Até hoje eu estudo para coisa do trabalho. A gente precisa aprender o tempo todo. Às vezes a gente quer tanto um microfone para ensinar, mas não quer uma cadeira para sentar. E a gente precisa. A gente só tem como ensinar se a gente tem algo dentro de nós que nos capacita para ensinar. Então nós precisamos reconhecer nossa fraqueza. Quinto ensinamento: viva os desafios. E aqui eu queria compartilhar uma experiência. Meus irmãos, quando eu fui ungido obreiro, eu comecei como líder de célula, virei supervisor, fui obreiro, virei pastor. De pastor de crianças, virei pastor de adolescentes. E eu comecei a devorar conteúdo.
assistia pregação, lia livro, participava de seminário, aprendia com o pastor Marcos Paulo, sentava para conversar com Joane, com Rodson, com fulano, com ciclano, eu comecei a aprender. Mas teve um dia que eu me deparei com uma situação que eu não me preparei, e nesse dia minhas pernas bambearam. Pastor Gabriel Nakayama, nunca lhe avisaram, você que é pastor de adolescente. Nunca te avisaram, Gabriel Nakayama, que um pastor de adolescente precisa se preparar para um culto fúnebre. Não é verdade? Teve um dia, como pastor de adolescentes, que eu tive que fazer um culto fúnebre de uma ovelha. E nesse dia eu parei e falei assim, Senhor, não estava no contrato essa parte aqui não. Não combinei. E aí nesse dia eu fugi. Cheguei no meu pastor, falei, não vou, não aguento. Era uma ovelha nossa que já tratava de câncer há quase uma década, enfim. E eu não fui. Ajudei em outras coisas, mas não fui. Mas 6 meses depois, uma outra ovelha passou mal na sexta, foi internada no sábado, para UTI à noite, domingo faleceu. E o pastor Marcos Paulo estava onde? Viajando. E eu não tive como fugir. Lá vai o bonitão aqui, fazer um culto fúnebre de uma ovelha adolescente, coisa que eu nunca tinha me preparado. Mas o que eu aprendo aqui? A gente precisa ficar atento aos desafios. Tem desafio que nós como líderes a gente não se prepara. Você pode ler o que for, você pode assistir a palavra que for, você pode absorver o que for das pessoas, mas vai chegar uma hora que você não vai ter controle do que fazer. Você tem que ir só no barco à deriva. Foi assim com Davi. Davi ele chegou numa hora em que Deus falou assim, olha, eu vou ferir a criança. E Davi teve que simplesmente orar pedindo misericórdia. Não mata. E ele não teve domínio. A criança foi morta. Então, como líderes, em casa, na faculdade, na escola, vai ter coisas que a gente tem que fazer, que a gente não se preparou, mas tem que fazer do mesmo jeito. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim, você tem que viver os desafios, por mais que você tenha medo. Amém? Davi ele teve que viver o desafio de sepultar um filho, mesmo ele achando que Deus ia perdoar ele. Tem desafios que a gente vai ter que ter. E o 6º desafio, e aí eu queria pedir para a turma colocar 2 Samuel 12, 24. Coloca aí para mim, 2 Samuel 12, 24. Depois, Davi consolou Batseba, sua mulher, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de... Nessa história que a gente falou aqui sobre liderança, a gente aprende algumas coisas com o erro de Davi. Mas graças ao erro de Davi, a gente aprende que o propósito da vida de Davi, mesmo depois dos erros, era um 6º tópico de aprendizagem. Gere o próximo você. Como assim, Alice? Gere o próximo você. Gere alguém melhor do que você. Não ache que você é melhor do que os outros. Saiba que quem está com você porque Deus lhe colocou para você deixar eles melhores do que você. Deixa eu lhe falar, lá na El Shaddai, eu prego. Mas sabe quem é um discípulo meu que eu estou treinando para pregar melhor do que eu? Pedro Tiago, o nome dele. Anote, vai pregar melhor do que eu. Lá na El Shaddai, eu organizo o Ministério de Louvor da Aliança Team. Sabe quem é um discípulo meu que eu estou preparando para ser um melhor do que eu? Cauã. Ele vai ser melhor do que eu. A Laisa, toma de conta da mídia da Team e diversas outras da igreja. Vai ser melhor do que eu. Gere o próximo você. Se você não vê que as pessoas são tão boas e têm tanto potencial que podem ser melhores que você, você não está achando o talento que ela tem.
Nós, como líderes, nós precisamos desenvolver pessoas que são melhores do que nós. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.